Vou começar então aqui com a nossa primeira sinopse, o nome dela é Parallax. Norvin e Raymond são irmãos que foram exilados de sua família por defender sua irmã Keira, que nasceu de uma relação proibida entre raças, sendo rotulada de bastarda. Sem outra escolha, eles são enviados por seu pai adotivo Raiden para a Skyline School, uma escola para mestiços. Enquanto navegam neste novo mundo, os irmãos devem enfrentar seus perigos e descobrir a verdade que está escondida dentro da escola. Apesar de suas dificuldades, eles juntos finalmente irão conhecer sua própria força e aprender o poder de defender o que é certo. Com coragem renovada, eles seguirão uma jornada para descobrir como o mundo realmente é, onde não existe poder da amizade. Eu tenho uma certa dúvida sobre essa história aqui. Eu gostei da premissa, porém eu não consegui encaixar essa premissa no restante da história ali. É aquele negócio que eu sempre falo sobre o objetivo do personagem. Então, o que o personagem está buscando ali? Aqui a gente tem o caso de dois irmãos que eles tentaram defender uma irmã bastarda, né? Ali. Eles supostamente seriam de raça pura, já que o lance da bastarda é ser essa união de raças, né? E aí eles são enviados para uma escola de mestiços, onde supostamente essa menina também estaria, porque ela é uma mestiça, só que eles não são. E aí beleza, até aí tava conseguindo pegar toda a ideia ali da montagem dessa temática. Porém, quando chega na escola e fala, vão descobrir a verdade escondida dentro da escola, isso me parece muito mais algo que o autor quer colocar na história, a vontade do autor de colocar na história que a escola vai ter algum mistério, do que algo que está diretamente relacionado com a história que vinha sendo construída, sabe? Dos irmãos. E quando, novamente, a gente muda para eles finalmente irão conhecer sua própria força e aprender o poder de defender o que é certo, a gente volta um pouco lá naquela temática anterior, o que me parece fazer mais sentido. Aí, com coragem renovada, eles seguirão uma jornada para descobrir como o mundo realmente é. Novamente, me pareceu ali talvez uma questão do autor, onde não existe poder na amizade. Me parece mais uma crítica do amor uma crítica do autor aos mangás do que algo que realmente se conecta com essa história. Então, algo muito mais ali relacionado com eu não gosto de mangás que tem poder da amizade e tal, então esse é o mangá que você vai ler que não vai ter poder da amizade, sabe? Me parece mais uma coisa assim do que algo que realmente, novamente, está relacionado ali com a história, porque nesse caso aqui, o poder da amizade, digamos assim, ou o poder de você fazer aquilo que você acredita que seja certo, o poder de você ajudar as outras pessoas, me parece estar muito relacionado com essa história. Então, eu entendo que existe o conceito do poder da amizade nos mangás, né? O clichê do poder da amizade de tipo, a gente conseguiu porque a gente é amigo, eu fiz isso porque eu tenho amigos e tal, e etc. E isso é tratado muitas vezes de uma maneira mega superficial que acabou se tornando algo negativo. Mas nessa história aqui, é aquele negócio que eu sempre tento falar. A gente precisa olhar certos clichês, olhar certos estereótipos, olhar coisas que já são vistas como demonizadas de uma maneira mais profunda e entender de onde aquilo vem. Para que a gente não exclua certas coisas de uma história que talvez aquilo fosse necessário só porque aquilo supostamente é dito como ruim pela sociedade ou foi usado como ruim. Durante as lives que a gente fez do evento do Zero ao Mangá, né, que infelizmente não estão mais disponíveis aqui, agora elas estão disponíveis como conteúdo extra e adicional dentro do Jornada do Mangaka BR. Então sim, se você se inscrever no Jornada do Mangaka BR, você não só vai ter ali acesso a mais de 60 aulas focadas e exclusivas ali na criação, produção e publicação do seu mangá, mas você também vai ter acesso aos eventos que acontecem aqui no canal, né? Então fica lá como um módulo à parte para você conseguir acompanhar esses eventos e tal, e ir se aprofundando cada vez mais na criação do seu mangá. No primeiro dia na primeira live, né, eu comentei sobre o termo mindset que foi estragado pelos coaches. O termo mindset originalmente ele tinha a função, né, a ideia dele era estabelecer que a gente tem uma mentalidade sobre as coisas, uma visão sobre as coisas, e nem sempre essa visão ela é a visão que melhor, vamos dizer, ajuda a gente a conseguir aquilo que a gente quer conseguir. Então a gente tem uma visão de preconceito, etc. E essas coisas elas acabam meio que minando a nossa própria vida, a nossa própria visão de mundo, as coisas que a gente tem vontade de fazer. Então a visão, por exemplo, fala, eu queria ser mangaka, mas eu não sei desenhar, logo eu não tenho como fazer um mangá porque eu não sei desenhar. Isso é uma visão negativa porque você poderia ver, é só eu aprender a desenhar, é possível aprender a desenhar, então eu posso tentar aprender. É possível fazer um mangá e talvez fechar uma parceria, é possível contratar um desenhista. Sabe? São pontos de vista diferentes. Então, o mindset nada mais do que seria meio que um ponto de vista sobre uma determinada coisa. E mudar o seu mindset, que é o termo que ficou estragado, porque sim, realmente, vários coaches usaram isso de uma maneira errada, de uma maneira zoada. Isso foi sendo propagado de uma maneira completamente
sem sentido, a ponto de que virou um termo taxado como algo ruim. E a mesma coisa se aplica aqui ao tal do poder da amizade. O poder da amizade virou algo que foi usado à exaustão, de maneiras muito ruins em vários casos, e acabou sendo taxado. Porém, aí é aquele convite. O que esse poder da amizade queria dizer? Qual que seria o objetivo do poder da amizade dentro de uma história? Seria mostrar de que o indivíduo sozinho ele tem um certo nível de capacidade, e o indivíduo, quando ele está cercado de outros indivíduos com o mesmo objetivo, eles têm uma capacidade muito superior. Logo, estar perto de outras pessoas que são boas, que partilham das suas visões, partilham dos seus valores e partilham do seu próprio objetivo, ali vai te ajudar a chegar muito mais longe. Então, isso é uma visão ruim? Você fala, não, Jason, pô, é legal pra caramba essa ideia. Então, por que o poder da amizade é algo ruim, entende? Então, é como você trabalha e não só taxar alguma coisa, como tipo, isso aqui tá na caixinha do ruim, isso aqui tá na caixinha do bom, isso aqui tá na caixinha do ruim, isso aqui tá na caixinha do bom. Isso faz com que a gente faça histórias extremamente genéricas, porque a gente vai acabar usando, só que, se isso aqui na caixinha do bom, então eu vou fazer. E é exatamente usar uma coisa boa de qualquer jeito que faz aquela coisa se tornar algo ruim. Não é que aquela coisa é intrinsecamente boa, aquela coisa é intrinsecamente ruim. Se você pega uma coisa que parece ruim em uma história e coloca na história certa e trabalha bem aquilo pode ser excelente. Da mesma forma que pegar coisas boas e trabalhar de qualquer jeito, trabalhar de uma maneira ruim, torna aquelas coisas clichê e elas acabam se tornando taxadas, como é o caso aqui. O que eu diria aqui nessa história é que dá para colocar, sim, uma visão ali sobre algum mistério na história, na escola, etc. Algo desse tipo, mas que sempre se mantesse atento muito na história que quer ser contada. E aqui o que me pareceu é exatamente uma história sobre preconceito e sobre defesa do que é certo, apesar das consequências que aquilo pode gerar. Quer dizer, os irmãos, eles eram raça pura, eles não tinham que estar sofrendo nada daquilo que eles estão sofrendo e passando na história. E o fato de serem dois pode até a gente usar eles como contraponto um do outro. Então, enquanto um é mais firme ali nas suas decisões do tipo, não, a gente ajudou, ela é nossa irmã, ela tem o nosso sangue, ela é filha do nosso pai, tá certo ajudar, a gente tá aqui, todas essas pessoas não têm culpa de estarem aqui, então tá errado tudo o que acontece, todo esse preconceito da sociedade está extremamente errado. Um pode ter essa visão, enquanto o outro pode acabar se culpando, tipo, eu acredito nisso, mas talvez eu não devesse ter feito isso, porque olha onde me gerou, olha as situações que tá acontecendo com a gente, olha os problemas que a gente está passando e que a gente não precisava passar. E esses pontos de vista dos personagens podem mostrar para o leitor os pontos de vista diferentes desse tema, de vale a pena você fazer o que você acha certo, mesmo que isso gere consequências negativas para você. Isso é um tema muito interessante para ser trabalhado e que dá para ser abordado nesse mangá de uma maneira excelente, porque todo mundo ali é vítima meio que de um preconceito da sociedade e eles ali podem até acabar tendo uma certa visão de preconceito também por conta da sociedade, um pouco daquele lance de racismo estrutural. Se a gente fosse tentar trazer esse contexto mais mágico para o nosso contexto do nosso mundo mesmo, seria como numa escola de negros, chegassem dois alunos brancos ali e eles foram jogados naquela escola porque teve um filho ali, né, do pai com a escrava, que acontecia bastante na época da escravidão aqui no Brasil. E sei lá, eles defenderam ela e aí foram meio que deserdados, etc. E foram jogados numa escola de negros. Então daria pra gente conseguir fazer essa mesma história com uma crítica social muito mais direta e relacionada com o nosso mundo. Então eu acho que é ter essa visão que poderia ter essa visão de como seria essa história transposta para o nosso mundo, que poderia dar a profundidade dela no mundo mais mágico, onde você tem essa fusão de raças mágicas, etc., os mestiços e coisa do tipo. Eu acho que dá para trabalhar uma história muito, muito profunda, mas é importante pensar o que a história precisa e não necessariamente a gente olhar, tipo, o que eu não quero que ela tenha, eu não quero que ela seja um mais do mesmo, eu não quero que... Não, o que a história precisa? O que eu preciso contar nessa história? E trabalhar isso da melhor maneira possível. E quando a gente fica muito no, eu não quero que a minha história seja mais do mesmo, a chance é que ela vai acabar se tornando mais do mesmo. Porque você está tão preocupado em não fazer ela repetir alguns clichês dos mangás ou coisa do tipo, que você talvez não está se concentrando de verdade em contar o que aquela história precisa. E é exatamente quando uma história ela não aborda com profundidade os pontos específicos que ela tem, que ela levanta, que ela acaba se tornando genérica. E uma história genérica é exatamente uma história mais do mesmo.